movimento ele começa a luta em 2001, né? Da rua para a rua, do protagonismo, do autor, da pessoa da rua começar a falar. Quando a gente vai a Brasília, né, numa marcha nacional da população de rua. Mas antes disso tem o processo do Galdino, do índio Galdino que foi morto, né? E que aí os jovens, filhos de juízes, promotores, que o mataram, botaram fogo e disseram: ah, era um mendigo. Vamos matar porque era um mendigo. Então, o movimento ele é fruto, ele nasce de um sofrimento muito grande. Ele nasce da violação dos direitos, por exemplo, e ele tem um boom, né, naquele episódio chamado Chacina da Praça da Sé, onde algumas pessoas foram assassinadas. Em Belo Horizonte já existia a Rua em Movimento, mas em São Paulo a gente pensou de fato em criar um movimento nacional da população de rua. Com mais de 1.000 pessoas, na eleição do Conselho de Monitoramento em São Paulo, a gente criou, na mentalidade da loucura, falou, vamos criar um movimento nacional? E deu certo, o povo aplaudiu a plenária e nós começamos em São Paulo. E fomos para o Festival Lixo e Cidadania, né, por 2004 no Massacre, e em 2005, de fato, lançamos o Movimento Nacional da População de Rua. A luta é baseada no que falta a ela. Então, falta moradia, falta saúde, falta educação. Então, a luta é, de fato, pelas políticas públicas, né? A luta e aí não é pela criação de espaços para a população de rua, é pela inserção da população de rua nos espaços, por exemplo, como na escola, como nos centros de referência da assistência. Então, acho que nós temos outro desafio. É trazer a visibilidade aos olhos da sociedade, né? Que essa população é capaz de se organizar, mas principalmente trazer o porquê dessa organização. Dá licença. Preste atenção no que segue. Você sabia que não há nada por acaso? Olhem para a nossa situação. Não foi uma escolha nossa viver assim. Vivemos em um país desigual, cheio de contrastes. A rua foi a última paragem que restou. Todo dia vocês vão ficar aqui agora, é? Olha lá, essas cobertas fedorentas que vocês deixam aí. Essa lixaiada que vocês deixam aí. Isso atrapalha a minha clientela aqui na lanchonete. Eu não quero vocês aqui mais, não. Você tá entendendo? Eu já chamei a prefeitura não veio, agora eu vou chamar a polícia. Ó, vocês estão atrapalhando meus clientes, tá bom? A dificuldade é o Rapa e os donos da rua, que é os PMs, né? Que não deixam nem no ruim direito. Nós precisamos fazer um auxílio um com o outro aqui. Arrumar uma coberta, arrumar um negócio qualquer. Antonilton Ferreira da Silva. Eu tenho 41 anos. Eu nasci no interior da Bahia, lugar chama Itanhem. Aí lá eu trabalhava na roça, né? Trabalhava na roça. Cheio de ilusão, pensei que eu consegui um emprego, tive que quebrar a cara. Tá bravo, viu? Bravo, não, às vezes não consegue nem comida para comer. Eu nunca fui para os outros bairros, não. Sempre fiquei aqui no centro. Mas o centro é ruim demais, viu? Não tem sossego, todo lugar. Cheguei a estar perturbando, quando é de madrugada, manda jogar água em tudo, jogar água na gente. Não tem sossego. Existem várias cidades que ainda estão exercendo a prática da higienização, poxa, achando que população de rua é simplesmente chegar, tacar um jato d'água e tchau, né? Pô, isso não é tratamento nem de um animal. E a violência nas ruas de Porto Alegre, ela é muito grande. Passou uma lei que vai proibir carroceiros e carrinheiros de circularem pelas ruas da cidade. É o quê? Vem uma Copa do Mundo aí e a cidade vai precisar estar limpa, tanto da sujeira quanto da pobreza, né? No mês de janeiro de 2010, aqui em Salvador, houve 5 moradores de rua que foram mortos. Dava para perceber que provavelmente as pessoas que eliminaram
pessoas que eram incomodadas simplesmente pela presença dos moradores de rua. O choque de ordem tem se tornado um verdadeiro choque de abusos contra o cidadão que se encontra em situação de rua. Inclusive agressões que ocorrem principalmente à noite, quando a população de rua não tem o direito de permanecer ou de dormir onde ela se encontra, que é na rua. Hoje nós temos um albergue, né, que cabe só 220 pessoas, né? Enquanto isso, não dá nem 10% da população de rua que hoje nós temos em Curitiba. E como Curitiba é uma das cidades mais frias do país, e não temos lugares para acomodar essa população de rua, o que acontece? Essas pessoas acabam morrendo de frio, né, aqui em Curitiba. Vamos protestar contra a violência que está acontecendo em todas as cidades. Essa semana em Vitória, no Espírito Santo, o morador de rua foi apedrejado. Essa chacina aqui no Jaçanã, bem na divisa com Guarulhos. Existem eventos de massacres, chacinas contra pessoas em situação de rua que dificilmente ganham as páginas dos grandes jornais ou os minutos na mídia televisiva. Importante ainda do que isso seja a gente pensar, refletir sobre a questão das violências implícitas, da violência simbólica, da violência do não reconhecimento do indivíduo como pessoa, a violência da apartação, para usar um termo do Cristóvão Buarque, a violência da dessemelhança, do expurgo do outro, do não reconhecimento daquela população como uma parcela da sociedade. Essa violência simbólica, ela pode ser percebida em textos que falam sobre a população de rua, pode ser percebida no modo como a sociedade representa esse segmento de si, na criminalização da população em situação de rua, na culpabilização dessa população pela sua situação, no não reconhecimento das questões sociais, dos problemas mais amplos, da falta de acesso à educação, do desemprego. Existem pelo menos 50 mil pessoas vivendo em situação de rua em todo o Brasil. A maior parte é formada por homens trabalhadores que perderam seus postos de trabalho, sendo que o número de mulheres vem aumentando nos últimos tempos. Foi pensando em como melhor intervir politicamente para mudar essa situação que entre 2009 e 2010 realizou-se o projeto de capacitação e fortalecimento institucional da população de rua. Esse projeto, quando o edital estava rolando já há 3 anos, provocou o Polis a pensar se não seria importante o Polis entrar na licitação no sentido de viabilizar o projeto para o fortalecimento do movimento nacional da população de rua. É importante e necessário que haja bastante investimento na formação das lideranças da população em situação de rua, porque só com grande número de liderança preparada é que o movimento vai poder estar fortalecendo, e na medida que o movimento fortalece, ela também qualifica na sua capacidade de intervir em políticas públicas e também pode ser um ator social importante nos processos de transformação que a gente tanto busca. Hoje a minha bandeira, junto com a população de rua, vou mostrar a ele que eles precisam conquistar os seus direitos como pessoa, que eles não precisam ficar dependendo que os outros, na hora, quando queiram, dê alguma coisa, mas que eles podem ir à luta. O MNPR conta com um importante aliado para denunciar violações e fortalecer a luta. São os meios de comunicação alternativos, jornais e revistas feitos pela população em situação de rua e por parceiros. Além dos veículos impressos, a internet vem despontando como um instrumento de grande potencial para reunir a luta em todo o território nacional. O Jornal Trecheiro é um jornalismo que a gente pode chamar de comprometido com a população de rua. Primeiro, por meio da linguagem que a gente trabalha, pela participação da pessoa em situação de rua nas matérias, nas notícias. Acredito que por meio dessa linguagem, desse tratamento com o morador de rua, a gente pode contribuir para a autoestima, para a reinserção social. Então, o leitor do Boca de Rua tem o privilégio de conhecer uma realidade que não sai nos jornais, que não é mostrada na TV, que não é contada no rádio. E com isso, ele tem também o privilégio de construir o seu pensamento crítico. A segunda forma de comunicação direta com a população, que é fantástica. Num cidadão que fala olho no olho com o seu comprador. A função social do jornalismo se cumpre no Jornal Aurora, porque o texto, além de informar,
também forma o cidadão, faz a sociedade ter um olhar mais sensível, mais humano em relação à população de rua. Fala-se em liberdade de expressão, liberdade disso, liberdade daquilo. Liberdade, sem o pressuposto da igualdade, é a liberdade sempre do mais forte explorar o mais fraco. Então eu acho que a gente tem que discutir a igualdade, a universalidade de direitos, a isonomia de direitos, iguais oportunidades. É isso que a gente tem que fazer. Nossa, eu quero ser o que eu era antes. Eu era uma pessoa que trabalhava, entendeu? Porque a gente está na rua, a gente perde até a dignidade da gente. Oi, leva eu, povo da rua, que eu também quero ir. A maioria dos governos aqui no Brasil e no Distrito Federal, a única saída que eles oferecem para a população em situação de rua é a acolhida em albergues ou abrigos. E se você perguntar para qualquer pessoa que está em situação de rua, todas vão falar mal do albergue e vão se recusar a ir para lá. E o que o governo não entende é que a culpa não é do indivíduo por ele não querer ir para o albergue, é que o albergue não tem estrutura adequada. E a prefeitura prometendo alguma coisa, prometendo, e agora te tirou eu sem direito a nada, para botar na rua. Ou na rua ou no albergue. E para o albergue eu não quero ir, com 4 crianças. Primeiramente, para a população que está numa situação de alta vulnerabilidade, é produzir moradia transitória, onde as pessoas possam se organizar, ter acompanhamento social. Depois, uma segunda etapa, ter a possibilidade de moradia de locação social, onde as famílias já com autonomia podem ter a sua chave, começa a se organizar. Ela não precisa comprar, mas ela assegura a moradia digna. E depois uma terceira etapa, quando a população de rua já tiver com uma situação estruturada, acesso aos programas habitacionais e aquisição de moradia. Na verdade, nós não somos morador de rua, nós não somos mendigo e nós não somos pobres. Nós somos excluídos da sociedade. Exclusão social é sequestro. Então é isso. Nós queremos de volta a nossa vida própria. Esse Estado que está negando esses direitos, ele está ferindo o próprio Estado de Direito, ferindo o direito, né? E está se colocando num patamar de ilegitimidade. Nós perdemos o poderio da vida própria e nós queremos de volta. Nós queremos de volta a vida própria. População de rua tem direito, é um ser humano. Todo ser humano tem direito. É um ser digno. O que o povo da rua vai falar em Brasília hoje? Que nós chegamos para ficar. Principalmente isso, que nós existimos, que nós somos pessoas com direitos, com deveres, que nós mostramos os nossos deveres para que poder exigir os nossos direitos. A gente veio trazer a nossa cara para pedir assim, Brasil, mostre a tua cara e quero ver quem é que paga para a gente estar assim. A gente veio aqui não só para nós botar essa camisetinha e que a imprensa ou que a foto depois vai mostrar assim o morador de rua lá em Brasília, em frente ao Planalto, passando pelos ministérios, mas para chegar aqui e dizer assim, ó, queremos os nossos direitos. Chega de sopa, eu quero alimentação de qualidade e isso está em lei, isso está assegurado na lei da segurança alimentar. Eu quero comer com qualidade, eu quero morar com qualidade, eu quero estudar com qualidade, eu quero criar minha família com qualidade, eu quero viver com qualidade nesse país que é meu. O movimento reivindica moradia, trabalho, saúde, educação. E não só isso, que as políticas públicas sejam efetivas, orçamento para essa população que está abandonado, que está jogado. Independência é poder caminhar com as suas próprias pernas, é ter autonomia e protagonismo de poder discutir as políticas públicas. Essa é a independência do povo da rua. Hoje a população em situação de rua conta com um importante instrumento para efetivar seus direitos. É a Política Nacional para a População em Situação de Rua, instituída em dezembro de 2009
por um decreto presidencial. Nós sabemos como são os processos políticos. O que nós pedimos e o que nós queremos de imediato é que comece a se consolidar e se tornar lei esse processo que aconteceu até agora. Foi um processo longo de construção coletiva, com efetiva participação do Movimento Nacional da População de Rua. E percebemos nessa história de que as coisas demoram muitos anos para serem implementadas. E isso, por um lado, nos deixa muito inquietos, porque a demanda, a urgência do povo é muito grande. Mas, no entanto, a gente sabe que as respostas não são não têm a mesma agilidade da urgência das questões colocadas. Não dá para existir uma política pública sem financiamento permanente das ações. É preciso que hajam fontes destinadas exclusivamente para garantir a viabilidade dos programas, projetos e atividades que compõem essa política pública. E, ao mesmo tempo, mostrar que é possível ter conquistas, né, que elas são importantes, criam uma condição importante, mas só isso não é suficiente, né? Para mudar a ordem social é preciso uma articulação muito mais ampla desses movimentos todos, né? Num processo de reversão da sociedade capitalista para uma sociedade igualitária. Corre, moleque! Tem que sonhar, planejar, estudar. Quando for homem, vai trabalhar. Tudo que sonha poderá comprar. Não se drogue, não beba nem fume. Faz perder a infância e virar costume. Abre um imenso buraco. Leva ao narcotráfico, a vida vira um fiasco. Eu sou um viciado com a droga química que é o álcool. Acho que o álcool me fez separar da família. Perdi o emprego. Perdi a família, foi por causa do álcool. E uma das brigas que eu estou lutando aqui com meus irmãos é que o governo se disponibilize, né, ou entrar num convênio com essas clínicas particulares, ou ele mesmo abrir uma casa de recuperação. Quando a gente liga para o SAMU, nós não temos uma resposta imediata, mas quando nós falamos que a pessoa está no albergue, a primeira pergunta é: está alcoolizado? Nós não temos formação para saber o que a pessoa tem. Uma pessoa sofreu um ataque epilético, então ficamos apavorados, sem saber o que fazer, porque não tinha uma enfermeira, não tinha uma pessoa qualificada para atender tal pessoa, entende? E quando foi chamar o SAMU, ele demorou mais de 1h30. É fundamental uma política centrada na inclusão dessa população em situação de rua junto ao Sistema Único de Saúde. A mulher, quando ela cai em situação de rua sozinha, para ela é muito ruim, porque ela sofre muitas mazelas, ela sofre estrupos, espancamentos, até mesmo dos próprios companheiros que se encontram em situação de rua, porque não respeitam a condição da mulher. O banho é dificultoso, a sua higiene pessoal. O maior sonho que a gente tem é arrumar serviço para a gente sair da rua. Como um bom trabalhador, né? Trabalhar e ser um cidadão aqui também no nosso país, né? Eu acho que o problema do trabalho formal não é o fato dele ser ou não uma alternativa, assim, porque efetivamente ele é uma alternativa para a rua, óbvio. O problema é esse acesso e toda a dificuldade que a situação de rua cria para determinados acessos. Por exemplo, a falta do comprovante de residência articula toda uma série de impedimentos para quem está na rua. E por nós encontrar essa grande dificuldade de não ter um comprovante de residência, foi que nós resolvemos formar o nosso próprio trabalho. Organizamos em grupo de catadores de material reciclável. A maioria do grupo tem uma história, tem uma trajetória de rua,
mas também tem uma nossa história que hoje é saber contar o que é sair da rua para ir para a sua localidade de moradia. Se Mauá, mal não há mais. Se Mauá, mal não há mais. Se Mauá, mal não há mais. Doidado, cheguei! E hoje teve farofada? Teve, sim, senhor! E hoje teve forró-bodó? Teve, senhor! E a arte na rua é isso, é liberdade e é doação para todo o povo, sabe? Sem diferença, sem ser aquele que tem dinheiro pode e o que não tem não pode. Todos podem. Apesar de nós vivermos disso, a gente passa um chapéu, sabe? E quem puder dar, dá. Quem puder dar um sorriso, às vezes é mais difícil do que dar um dinheiro. Na arte você traz a alegria, porque o artista é isso, é a sensibilidade, é o compartilhar com o outro. E eu acho que todo ser humano nasceu para isso, para compartilhar, né? Porque só agora eu estou acreditando não só neles, mas em mim mesmo, né? A vontade de ter uma vida digna. A vida na rua não é essa. A vida na rua é estudar, é trabalhar, é ter sua dignidade, né? Para você estar no mundo da sociedade. Eu não abandonei o povo da rua, porque eu acho que no dia que eu esqueci que eu estive na rua, eu esqueço deles. O movimento não é as pessoas que estão do lado de fora, é dentro de mim que está um movimento.